Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao ODS, o podcast sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS da Agenda 2030 da ONU. Cada podcast vai ter um assunto diferente, com o foco nesse período eleitoral, nas eleições municipais de 2022. E neste podcast, no podcast de número 5, nós vamos falar sobre o ODS de número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, já que o tema é mobilidade e infraestrutura. Quem está comigo na co-apresentação deste quinto podcast é Jéssica Lima. Tudo bem, Jéssica? Seja bem-vinda aqui ao podcast. Obrigada, e tudo ótimo. Estou animada em fazer parte de mais um ODS. Muito bem, e para falar sobre mobilidade urbana e infraestrutura, nós recebemos aqui na Sagres TV a Patrícia Margon, doutora Patrícia, que é professora e doutora em transportes do Instituto Federal de Goiás, o IFG. Doutora Patrícia, seja bem-vinda à Sagres TV, ao podcast. Muito obrigada, gente. É um prazer estar participando aqui com vocês. Prazer é nosso, e eu já queria começar esse podcast, doutora Patrícia, com a seguinte pergunta: qual que é o principal, já que os futuros gestores terão muitos, qual é o principal desafio na hora de pensar, de planejar a mobilidade urbana nos municípios? Bom, Johan, o principal desafio mesmo é o planejamento urbano, porque a gente tem que lembrar que transporte é função de edifício. A gente se desloca de um edifício, geralmente a nossa casa, para um outro, escola, trabalho. Se eu não planejo aonde estão esses edifícios e qual a distância deles, eu vou ter um problema de transporte, né? Então, o principal desafio é botar fé no planejamento urbano. Eu costumo dizer para os meus alunos que o brasileiro é o mestre do jeitinho, né? É porque a gente não sabe planejar. Isso é muito importante, né? Porque a gente acaba tendo problemas sérios por uma falta de planejamento atual. O problema vai surgir daqui 10, 20, 30 anos. E a mobilidade é exatamente esse problema que a gente está sentindo agora, né? Cada vez demorando mais nos nossos trajetos rotineiros. Né? Mobilidade urbana, planejamento urbano, inclusive, Jéssica, que foi tema do primeiro podcast, né? E a gente falou bastante sobre isso. É um dos pilares, então, da mobilidade urbana e da infraestrutura, por favor. E quando a gente pensa nos efeitos negativos que essa ausência ou um planejamento mal executado, né, pode gerar para a mobilidade, a gente está falando de quê? Quais são os principais efeitos no dia a dia ali da população? Então, Jéssica, quando a gente tem um planejamento urbano deficiente, a gente vai ter um fenômeno que é chamado de espraiamento das cidades. Acontece muito com as cidades brasileiras. Nossas cidades ocupam uma área gigantesca. Né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, se a gente pegar a cidade de Barcelona, na Espanha, ela tem mais ou menos, né, a mesma quantidade de habitantes de Goiânia. Não estou falando de região metropolitana, estou falando de Goiânia. Mas Barcelona tem cerca de 119 quilômetros quadrados de área. Goiânia tem 719, né? Então, por isso que na Espanha se fala de uma cidade de 15 minutos, onde você leva 15 minutos para atingir todas as facilidades da cidade, escola, trabalho, compras, saúde. Quando a gente tem um espraiamento da cidade, uma cidade que ocupa muito espaço urbano, muita área, né? Perdão, ela ocupa muita área, e é o comum da gente ver aqui vazios. Né? Então, eu tenho um loteamento, aí eu tenho uma área quase rural, aí um outro loteamento, principalmente nas regiões mais periféricas. Isso é um problema enorme de planejamento para tudo, né? Para a infraestrutura, eu não estou falando só de via, estou falando de água, de esgoto, né? Para o transporte, porque o direito de ir e vir é constitucional, então ele é dado, né, pela Constituição. Sim. Então, tudo isso torna mais difícil. É uma comparação, me perdoem, que é um pouco grosseira, mas é a mesma coisa da gente querer melhorar a circulação de um obeso mórbido olhando só a circulação dele. Não vai. A gente tem cidades enormes, mal planejadas, né? Quando a gente vai aí com um exemplo de Goiânia para a região metropolitana de Goiânia, que a gente conurba 22 municípios, como um exemplo, né? Quase 100% dos empregos formais estão em Goiânia e Aparecida. 85% em Goiânia, 14% em Aparecida. Vai ser um problema muito maior do que os 719 quilômetros quadrados de Goiânia, né? Ou o vulto disso, tá, gente? Não é um número exato, não. É só uma questão de comparação mesmo de grandezas. É espalhado aí por 22 municípios que, às vezes, precisam para vir ou estudar ou trabalhar em Goiânia ou Aparecida, ou um pouquinho ainda dessas vagas em umas. E isso, eu dei o exemplo de Goiânia, mas isso se repete no Brasil.
As áreas, Em exato. grandes centros, principalmente. Exato, exato. Quando a gente olha ali todos os estados brasileiros, eles são compostos de regiões metropolitanas. Algumas regiões metropolitanas, de uma forma tão difícil, né? Quando a gente pega a região metropolitana ali do Distrito Federal, né? Que engloba o Distrito Federal, Goiás e Minas, são legislações diferentes, são poderes diferentes. E o cidadão, ele não quer saber de qual que é o poder, de qual que é a legislação, qual que é a regulamentação, ele quer se transportar. E bem, né, quando a gente pega o caso de Teresina, né, que fica na divisa de estado ali. Então, esses problemas se repetem, né? E a gente vê isso mundialmente, né? Mais de 90% da população do mundo, ela é urbana. Poucas pessoas estão ficando no ambiente rural. As cidades pequenas estão cada dia ficando menores, né? Se a gente não tiver uma política pública para que elas se sustentem. Então, a gente vai ter sempre um peso muito grande das regiões metropolitanas, onde vai surgindo esse espraiamento por questão de valor venal de terra mesmo. As pessoas vão morar onde conseguem pagar. Então, elas moram longe, se deslocam muito, né? Como decorrência disso, a gente vai tendo a queda da qualidade de vida. Porque muitos das pessoas que estão nos ouvindo agora, provavelmente, gastam aí 2, 3 horas por dia se deslocando, né? Isso não é qualidade de vida. E uma vez pensando em região metropolitana, há uma série de questões, entre essas questões, interesses diferentes, mas são municípios interligados. Então, penso eu que mobilidade e infraestrutura também precisam estar interligados para atender as necessidades desses municípios que estão ali, que compõem uma região metropolitana. Doutora Patrícia, e quem deve fazer esse trabalho? Por exemplo, as próximas gestões municipais vão ser decididas agora em outubro, em 2025 já começa ali depois do período de transição de equipes, um novo planejamento, a gente espera que haja planejamento. Quem deve estar à frente de planejar a mobilidade e a infraestrutura? Então, Johan, aí a gente tem um problema um pouquinho maior, né? Porque quando a gente fala de região metropolitana, geralmente eu tenho vários municípios, eu tenho vários prefeitos, cada um com a sua bandeira ideológica, mas eu tenho também um governo do estado, que tem que ter um olhar por isso, né? Porque geralmente, em termos de finanças mesmo, o município ele arrecada muito pouco, né? Então, a gente fala que a União é riquíssima, o estado é pobre e o município é mendigo. Se eu não tiver um olhar do estado para até conseguir verbas federais para melhorar a mobilidade, a gente não vai ter uma mobilidade legal. Então, foi feito agora, para esse governo atual, uma parceria, né, do IFG com a UFG, um projeto de extensão da UFG, que tratou do Plano Diretor Urbano Integrado da região metropolitana de Goiânia. Isso foi feito para a região metropolitana de Goiânia e do entorno do DF, no que tange ao estado de Goiás. O estado começar a se preocupar com isso, e eu não estou aliando a governo nenhum, tá? Eu estou falando de políticas públicas mesmo, é necessário. Porque se vocês olharem bem, eu estou usando como exemplo a região metropolitana de Goiânia, mas isso se repete para qualquer lugar do país, eu vou ter ali alguma infraestrutura, algumas vias, que se elas não tiverem condições boas de operação, elas atrapalham a circulação de uma região. A gente tem, por exemplo, Goiânia, que é o coração da região metropolitana, algumas vias que são de passagem na cidade, né? O anel viário está aí sem concluir há muito tempo, né? Uma obra do século passado, de projeto do século passado, e que até hoje não está concluído, né? Faz muita falta. Mas só que a gente tem ali várias vias que sofrem um carregamento que não é só do tráfego de Goiânia. Então, quando a gente participou desse plano, a proposta do plano foi isso: vamos criar um sistema de interesse de mobilidade urbana, né, que compõe as vias e a operação delas, colocando ali uma prioridade, né, quais vias deveriam ser estudadas mesmo, porque, é claro, a gente precisa de muita pesquisa, e isso é uma característica que nós precisamos mudar, né, como cidadãos mesmo, na nossa cabeça. Se a gente não tem levantamento de dados, a gente sempre trabalha com si. Não se planeja sem levantamento de dados. E levantamentos de dados para planejamento urbano, para planejamento de mobilidade, extrapola os 4 anos de mandato. Então, a gente precisa de políticas públicas mais sérias. E né? a longo prazo, né, doutora? E a longo Isso prazo. é um ponto também que eu gostaria de trazer.
Quando a gente pensa em mobilidade, em planejamento urbano, e até mesmo pensando aí em propostas de campanha, muitas vezes se fala em grandes obras, né, em grandes ações, em promessas para mobilidade em transporte coletivo. Mas quando a gente pensa em melhoras realmente substanciais, o longo prazo tem que entrar na mesa, não é? Eu acho que esse talvez seria um ponto de maior fragilidade em algumas propostas, ações que tentam ali oferecer uma resposta mais rápida, uma solução mais rápida ali nos próximos 4 anos, mas aí, a longo prazo, isso não se mantém? Exatamente, Jéssica, o que a gente tem é isso. E uma das coisas que eu tenho observado muito é a deficiência do entendimento do conceito de mobilidade. Porque, de uma forma bem rústica, gente, mobilidade é a facilidade de deslocamento, pessoas e bens, né? Então, eu tenho mobilidade para carga, eu tenho, né, a logística urbana, que vai interferir na mobilidade urbana. Então, se eu não sei o que é esse conceito, eu vou acabar falando que o veículo elétrico melhora a mobilidade e ele não melhora a mobilidade. Não me entendam mal, ele tem vários benefícios, né? De trazer uma outra fonte energética, de ser menos poluente. Então, mais sustentável ele é. Mas eu ainda estou olhando para uma pessoa dentro do carro. É o que a gente vê nas nossas vias aqui, qualquer dia a dia, né? De um carro que não é pequeno também. Exato. Ocupa todo aquele espaço. Exato. E a gente pode ver isso. No trânsito, você olha, a ocupação média dos carros de Goiânia é 1,1. Então, é uma pessoa dentro de um veículo daquele tamanho. Então, o espaço viário, que pela Constituição deve ter uma distribuição equitativa, né, entre o carro, o ônibus, o pedestre, né, e o ciclista. E se a gente for pensar ali que a mobilidade é para pessoas, não para veículos, né, eu tenho que priorizar muito o transporte público. Porque uma coisa que a gente pensa, cada dia eu estou mais congestionado. Né? Para vocês terem uma noção, nesse trabalho do PDUI, a gente fez uma comparação com os dados do censo de 2010 para 2022. Então, a região metropolitana, em torno, todinha de Goiânia, né, os 22 municípios, teve um crescimento de 58% de população, contra um acréscimo de 133% no registro de motos e carros, né, de veículos motorizados individuais. Eu só vou ter mais congestionamento. O transporte público só vai piorar, porque ele sofre mais esses efeitos, né? E a gente tem uma máxima no transporte que é transporte eficiente, tempo de viagem curto. Não adianta eu ter um transporte com ar-condicionado, com conforto. Eu quero um tempo de viagem curto. Ele é uma função meio, né? Eu me desloco para fazer alguma coisa. Então, quanto menos tempo eu perder me deslocando, melhor, né? Não é isso que trouxe, assim, com a infelicidade da pandemia, mas a noção que em algumas coisas nós não precisamos nos transportar, né? Então, toda essa questão, né, que vem do planejamento urbano, de saber o que é um conceito de mobilidade, para eu poder fazer um planejamento. E é a longo prazo, como você disse, Jéssica. Quando a gente pega ali os planos de mobilidade, né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, lá eles têm um plano de mobilidade para pedestre, separado para pedestre. O horizonte é 30 anos. Né? Então, assim, lógico que ele tem que ser revisto, realimentado, mas você não resolve uma coisa de uma hora para outra. E, doutora Patrícia, a gente está falando, por enquanto, de transporte terrestre, né? Porque eu acho que a solução, por enquanto, ela tem que ser pensada dessa forma. A gente não consegue colocar os carros para sobrevoar as ruas e vias, enfim. Eu queria perguntar, já que os carros elétricos, eu acho que pela primeira vez nós temos uma eleição municipal com o boom de carros elétricos, eles vêm para realmente substituir a questão da poluição, tentar diminuir aquilo que o meio ambiente já vem sofrendo, mas ele vai entrar em conflito, ele vai continuar o conflito com o transporte coletivo, porque mobilidade ela traz para a gente também o pensamento do transporte coletivo. Sim. Esse conflito vai continuar. Ele vai continuar. Eu estou trocando um veículo individual por um outro veículo individual. Né? Aqui a energia que ele vem, se é hidrogênio, se é elétrica, se é combustível fóssil, que não vai fazer diferença. Né? A gente não resolve mobilidade com carro. Não tem como. Ponto, né? E qual o município brasileiro que a gente poderia tomar como exemplo para trazer, de fato, uma esperança para os outros que ainda não têm essa, digamos, que não são exemplo ainda de mobilidade urbana e infraestrutura? Algum município brasileiro teria, de fato, essa capacidade de espelhar outros? Sim. Como conseguiram, então? Não é? Essa é a pergunta. Tem sim, Jéssica. Curitiba é um município, assim,
né? A gente está falando ali de uma conurbação, se eu não estou enganada, gente, não me crucifiquem por isso, mas de 3,5 milhões de pessoas, né? Uma cidade também espraiada, mas onde, desde a década de 60, 1960, o transporte era planejado junto com o crescimento urbano, né? Então, eu tinha aquela máxima que foi, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a história do BRT foi uma adaptação de uma operação de ônibus que começou em Curitiba. E essa ideia foi exportada para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Né? Assim, vários países compraram, que é o que a gente tem aqui em Goiânia, com o eixo Anhanguera. Estamos ansiosamente esperando, né, o eixo Norte-Sul sair do papel. Já é um projeto de 10 anos. Né? E ele ainda não saiu do papel. Só que eu não posso desamarrar o transporte do crescimento urbano e do planejamento urbano. Então, quando a gente viu o planejamento de Curitiba, né, eu tinha os corredores de transportes principais, os que eu tenho até hoje, e eu já tinha as densidades de uso do solo ao redor daquele corredor, me dizendo, né, que eu tinha que concentrar mais demanda perto do corredor. O que é isso? É eu ter mais gente morando perto do corredor, e a partir do momento que eu afasto, aí sim. Numa linguagem mais, né, fácil. Os prédios ficam perto do corredor. Quando eu afasto do corredor, eu vou colocando aí sim, residência unifamiliar, que a gente fala que são casas, né? Para eu ter sempre uma demanda. Porque se vocês pararem para pensar, a gente usa, na maior parte do dia, a metade da infraestrutura. Porque a gente tem deslocamento, né? Que geralmente vai da periferia para o centro da cidade, no começo da manhã, e no final da manhã, o contrário. Então, é muito fácil a gente observar isso nas vias, com fluxo e contrafluxo, e dentro dos ônibus também. Porque o ônibus que está no fluxo contrário, né, ele está vazio. Então, a gente tem sempre uma estrutura quase que dobrada, porque durante boa parte do dia, um fluxo ali vai estar um tanto ocioso. Então, isso vem do planejamento urbano. Mas não dá para ser essa ideia ao contrário. Igual fizeram com a mudança, né, de alguns pontos de uso do solo, colocando essa ideia, não, agora no eixo Norte-Sul, agora temos um BRT, então vamos aumentar a densidade. E que vocês, né, devem perceber, isso foi uma especulação imobiliária enorme, que não tem muito a ver com transporte nem com mobilidade, que é aquela região toda em torno do Areião ali, né, que foi realmente modificada, a lei de uso do solo modificada. E eu não estou criticando isso, a cidade, ela é orgânica. Ela vai se transformando, ela né, não tem como, ela não é estática. Mas não com essa forma, né? Porque eu criei ali edificações de altíssimo luxo, onde foram prédios com 4 carros de garagem, garagem para 4 carros por cada unidade quase. E eu não estou melhorando, né, a mobilidade por transporte público, com esse tipo de política. Né? Então, isso tem que ser pensado. Como eu brinco com meus alunos, não dá para fazer o porco pela linguiça, né? O caminho é um só. Então, não adianta voltar. Então, não adianta eu mudar uma densidade colocando um local muito elitizado e falando que eu vou ter público para o transporte público, porque não é assim que funciona. Já que a questão é exatamente pensar nos centros dos grandes centros, uma questão que também falta em muitos deles é a acessibilidade, né, doutora Patrícia? Que avaliação que é possível fazer desse momento e como que isso deveria entrar na pauta dos políticos que estão aí pleiteando uma futura gestão municipal? Olha, Johan, a parte da acessibilidade é muito delicada, principalmente quando a gente fala de acessibilidade universal, né? Considerando ali as pessoas que têm algum tipo de deficiência, como é que ela entra no transporte público, por exemplo, que tem que ser para todos, né? Eu desenvolvi uma pesquisa com meus alunos do IFG, onde a gente analisava a mobilidade nos terminais de transporte público. Se você parar um terminal novinho, lindo que ficou, que é aquele da Isidória aqui em Goiânia, no dia que vocês passarem por lá, tentem olhar como é que o pedestre chega. Tudo bem, ele é um terminal, muita gente vem atracado de lá, são poucas pessoas que acessam. Mas não é um transporte público, né? Deveria ser para todos. Isso. Aí você entra no terminal, ele tá bacana, com todo o deslocamento para o deficiente visual. Como é que o deficiente visual já chegou lá? Se fora do terminal, eu não tenho. Né? Como se o terminal fosse uma redoma, né? Exato, né? Ela funciona no terminal. Deficiente auditivo é pouco considerado também, né? As pessoas com mobilidade reduzida, e quando eu falo de mobilidade reduzida, eu não estou falando só das pessoas que têm alguma deficiência, eu estou falando de criança, eu estou falando de idoso, né? Os tempos semafóricos, em termos de acessibilidade para travessia de pedestre,
Eu estava fazendo uma pesquisa com meus alunos ali na união da Avenida Mutirão com 85. É impossível atravessar aquele trecho. É onde eu vou tirando as pessoas do deslocamento a pé. Porque se eu não dou condições de segurança, né, eu não tenho a segurança ali da infraestrutura que me permite me deslocar sem a possibilidade de sofrer um acidente. Eu não tenho ali a minha segurança como cidadã que me impede de não me passar nenhum perigo de ser abordada, agredida e sofrer alguma forma de violência se eu estou à noite. Eu vou pular para dentro do ônibus. O ônibus está cheio, o ônibus demora. Eu não posso confiar muito na planilha, em algumas regiões. Em algumas regiões nós somos muito bem servidos, em outras tem essa lacuna. A minha vida vai querer fazer o financiamento de uma moto. E é um dos tipos de financiamento mais fáceis que a gente tem hoje é para adquirir veículo particular. Né? Tenta financiar uma casa, mas para adquirir um veículo particular. Então a gente, né, tem aquela coisa de vamos melhorar a mobilidade, mas eu confundo mobilidade com melhora para veículo, né? Porque quando eu estou construindo viaduto, né, se aquele viaduto não passa uma quantidade significativa de ônibus, se eu não presto atenção em qual que é a inclinação da rampa daquele viaduto, que tira muito a velocidade de um veículo pesado, aquela obra não me melhora a mobilidade. Um exemplo muito básico que a gente teve aqui, há uns tempos atrás, viaduto da Praça do Ratinho e o da T63, com 85 S1. Que mobilidade que foi melhorada com aquilo. E pensando nisso, tem também aquela outra questão, que muitas vezes se tem outras opções, como, por exemplo, a bicicleta. Mas se você não promove a estrutura para aquele ciclista se sentir seguro, assim como a senhora acabou de mencionar nesse exemplo do pedestre, também, no final, se cai novamente na opção pelo carro. Talvez uma pessoa que estaria ali, Exato. optando por um meio alternativo, volta para o carro. Ou seja, falta esse olhar e realmente promover ações que tornem essa cidade segura, tanto para ciclistas quanto para pedestres? Sim, exatamente, Jéssica, porque tem uma coisa que eu falo, a mobilidade ativa, que é exatamente isso, né? O transporte não motorizado, a propulsão humana. Ela é a minha área de pesquisa, é a área que eu mais gosto e eu acho que é uma solução, sim, para a mobilidade. Só que eu tenho que pensar no pedestre e no ciclista em termos de rota. Hoje a gente ainda tem como indicador de mobilidade quilometragem de sistema ciclável, ele não indica nada. Porque se eu não fizer conexão de rotas, eu vou ter quilômetros de ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota e ninguém usando, né? Porque eu preciso fazer rotas, né? Aquela ciclovia da T63 é um exemplo ótimo, né? Chega perto do viaduto, o ciclista tem que desaparecer. Ele desaparece. E alguns municípios, por exemplo, ela deixa de existir. Exato. Retoma-se o modelo anterior. Exato, Johan. E é uma coisa que me questiona um tanto, porque, assim, nós temos aí organizações mundiais que promovem o conhecimento e as experiências de outras cidades com publicações maravilhosas em 5 idiomas diferentes, com download gratuito, mostrando como é que eu desenho um sistema ciclável. Como é que eu faço numa interseção, porque realmente é difícil, como é que eu coloco segurança para aquele ciclista numa situação como essa, de um viaduto, de pistas com um tráfego grande, com ônibus, que é um corredor de ônibus, a T63 muito importante, mas existe isso já, né? E eu não entendo como é que assim, né? Mas por um outro lado, eu acho que falta também um pouco a população, talvez ter acesso a esse conhecimento e começar a reivindicar. Que seria um dos papéis, uma das formas dela participar mais. Exato. Uma outra coisa, se vocês começarem a prestar atenção nisso, a iluminação que nós temos na via, ela ilumina a pista do veículo. Ela não ilumina a calçada. Ela não ilumina a borda da via, né? Então, eu trago insegurança tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Nós não temos aqui, em termos de política mesmo, nenhum aconselhamento de como as pessoas se comportam na via. Na época do meu doutorado, eu consultei alguns manuais para carteira de trânsito do Reino Unido. E lá é muito interessante, né? Você como motorista em relação ao ônibus, você como motorista em relação ao pedestre, você como motorista em relação ao ciclista, você como motorista em relação ao transporte de carga. Você como transportador de carga em relação a todos os outros, você como ciclista, você como pedestre, né? Porque coisas assim que às vezes a população não tem conhecimento, mas você faz deslocamento a pé ou de bicicleta, seja visto. Coloque um elemento reflexivo na sua mochila, na sua roupa, no seu boné, no seu tênis, né? Porque às vezes as pessoas fazem os caminhos a pé ou bicicleta, mas elas não são visíveis. A minha iluminação é ruim, né? Eu coloco essas pessoas em risco.
E tem alguns que vão topar esse risco, até por ser vulnerável, ou por se sentir bem também, né? Por uma questão comportamental, mas não é atrativo, né? Não é atrativo. É isso, segurança, qualidade de vida, acessibilidade, tudo está dentro desses pilares, né, que compõem a mobilidade urbana e a infraestrutura, que foi o tema desse podcast. Doutora Patrícia Margon, obrigado pela participação aqui conosco, comigo ou com a Jéssica, para esclarecer esses assuntos e chamar a atenção dos futuros gestores municipais. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Muito obrigada. ODS que você pode acompanhar quando quiser, também lá no nosso canal no YouTube, o Sagres TV, também nas nossas redes sociais, @SistemaSagres_, para você acompanhar os destaques também dessa edição. Jéssica, obrigado também pela presença. Até uma próxima. Até, Johan. Até o próximo ODS. Tchau, tchau.